Saudações! O nosso devocional tem 3 momentos: o texto bíblico, que é um embasamento, o pense nisto, que é um momento de reflexão, e a aplicação, que é a hora de colocar em prática tudo o que aprendemos. O texto bíblico está em Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza de suas graças. Deste texto nós vamos retirar 2 princípios: a redenção, por meio do sangue de Jesus, e as riquezas da graça. Pense nisto. Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram perdoados. Não somos mais escravos de nossos desejos e vícios carnais. Jesus nos libertou para uma vida que tenha como propósito a felicidade plena. Ele nos deu a possibilidade de salvação para a alma, vivermos uma eternidade na glória. Não precisamos mais ficar presos à culpa do pecado. Temos a liberdade para buscá-lo independente de nossas ações, pois quanto mais buscarmos Ele, mais nossos pensamentos e atitudes se transformam. A partir de agora, apenas 2 coisas importam: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E este deve ser nosso foco: aprender a viver desta forma. E a liberdade garante que possamos resistir aos impulsos de nossa natureza humana e carnal, resistindo às obras da carne, e que possamos buscar os frutos do Espírito. Quando pecamos, não precisamos nos afastar de Deus. Pelo contrário, devemos buscar estar sempre mais perto. Somos livres da condenação do pecado. Ele já nos perdoou. E é por isso que nós podemos aproveitar a riqueza de sua graça. Essa riqueza é a fartura de benefícios, tantas promessas que existem na Bíblia e outras que Ele mesmo nos faz. Graça é quando Deus faz por nós, porque Ele nos ama. E Ele faz muitas coisas. São bênçãos, proteção, milagres e tanto mais quanto pedirmos e também pudermos aguentar, pois a Bíblia garante que Ele pode fazer por nós muito mais do que imaginamos. Por isso, a liberdade que Ele nos dá vai nos libertar do medo e vai fazer com que nós possamos nos entregar. Vai nos libertar também de quando achamos que não merecemos ou que não somos dignos. Vai nos libertar de todas as vezes que nós limitamos Ele, achando que Ele não é capaz de fazer, que Ele não é capaz de realizar, ou até mesmo que Ele não quer. Deus, de acordo com a riqueza de sua graça, fará tudo o que for melhor para nós. Então, precisamos aceitar o perdão dos pecados, aceitar essa liberdade e procurar alcançar as promessas que Ele tem para as nossas vidas, para que nós possamos experimentar uma vida abundante, que consequentemente vai nos levar a mostrar essa liberdade, para que outras pessoas também possam ser livres. Para aplicar o princípio da redenção, devemos primeiro crer na liberdade. Toda vez que sentirmos que a culpa pelo pecado ou que o próprio pecado está nos afastando de Deus, devemos lembrar que somos perdoados. Devemos manter a vontade de se achegar a Deus em oração, confessar o pecado e até o desejo pelo pecado e buscar a Deus na Bíblia, nas reuniões da igreja, em células e com os irmãos em Cristo. Para crer na liberdade da condenação, precisamos sentir que fomos perdoados pelo pecado, tanto os que cometemos quanto os que ainda vamos cometer. O pecado é um deslize em nossas vidas, não algo que buscamos fazer. Devemos sempre lembrar de viver a nossa vida de forma digna daquele que nos libertou. Buscar imitar a Jesus até que por conta própria possamos falar, agir e pensar como Ele. Ele nos libertou para o propósito de viver uma vida abundante, de felicidade e realizações. E para ter acesso às riquezas de sua graça, tudo começa percebendo o que Deus tem feito, observando cada proteção, cada bênção, cada cuidado e provisão que Ele tem dado para nós.
devemos ser gratos em todo o tempo, exercitando a gratidão tanto em palavras como em atitudes. Ou seja, seja grato reconhecendo com um sonoro obrigado, Deus, por isso e por aquilo, e também praticando atos de bondade e que agradem a Deus, pois o coração grato retribui. Mas, atenção, não permita que isso vire uma troca. A gratidão prática é ter uma atitude que agrade a Deus sempre que Ele fizer algo por você. Mas vá além também, se possível. Esteja sempre fazendo boas obras, ativando um estado contínuo de gratidão, pois você vai perceber o tanto que Deus tem feito por você. E por fim, claro, não se limite. Peça tudo o que deseja para Deus. Mostre para Ele as suas vontades, mesmo Ele já sabendo cada uma. Este é um ótimo exercício para descobrirmos o porquê queremos aquilo que estamos pedindo. Pois não devemos buscar coisas apenas para o nosso próprio interesse. Devemos pensar no nosso deleite e no de outras pessoas também. Pois aqueles que não sabem pedir, pedem para o seu próprio interesse. Então não se engane, compartilhe tudo de bom que Deus te der ou fizer, e sua vida será continuamente abençoada.